Ô glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Mais uma vez aqui para darmos continuação do nosso estudo, Batalha Espiritual. No primeiro vídeo nós falamos, que para se iniciar uma batalha você tem que se preparar primeiro, né? E a primeira preparação é o conhecimento da palavra de Deus, né? Eu vou falar para a gente cada dia procurar a conhecer mais e mais a palavra de Deus, que a palavra de Deus é uma arma poderosa, né? Contra os nossos inimigos. Uma palavra certa no momento certo, nós atingimos o alvo. E nosso segundo estudo vai falar, sobre o reconhecimento deste campo de batalha. Além de você conhecer, se aprofundar, buscar a revelação da palavra de Deus, você também tem que reconhecer o campo a qual você está entrando. Muitas vezes nós oramos: Senhor, dai-nos as nações por herança. Senhor, envia ceifeiros para a seara. Mas para você entrar em campo, você tem que reconhecer, o campo a qual você vai botar a planta dos teus pés. Reconhecer o campo de batalha. Então, esse segundo vídeo vai falar sobre o reconhecimento do campo de batalha. E nós vamos ver em Romanos 8, versículos 6 e 7, Efésios 4, versículo 17 e 23, e Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, E que o Senhor nos ajude a ter, mais aprofundamento, mais conhecimento deste campo de batalha. E o Senhor, nesta manhã, já nos concedeu graça de levantarmos neste campo que é o nosso dia a dia. O primeiro campo de batalha que nós enfrentamos é o nosso dia a dia, é nos levantar do nosso leito com força, com graça, com vigor. Eu sei que o cansaço final de mês, o cansaço final de semana, o cansaço vem porque nós trabalhamos, a semana toda, e vem aquele cansaço, aquela fadiga, e muitas vezes nós não queremos nem levantar da cama muito cedo, Mas nós temos outras obrigações, não só o trabalho secular, E nós temos que também tirar um dia para o Senhor, um dia para estudar a tua palavra, para glorificar o nome dele. E neste dia de sábado é um dia especial, Um dia que tudo está propício, para estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Então nós vamos ler, Louvado seja o nome do Senhor, e vamos pedir o Espírito Santo, Aleluia, colocar a base sobre os nossos pés, que é o poderoso, sangue de Jesus, que é a nossa base, e que neste momento desse estudo, o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, porque o Senhor está na luz, e que o Senhor possa nos guiar na luz como Ele está na luz. Que neste momento o Senhor venha repreender todas as hostes do inferno, que neste momento o Senhor venha tomar a nossa mente, ungir a nossa mente, nos conceder a revelação do céu, o entendimento da tua palavra, e que venha ser escrita na tábua do nosso coração para não pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e nós invocamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Há poder no sangue de Jesus, e que o Senhor neste momento nos capacite para sermos porta-voz dele no reino, aqui na terra, nos campos de batalha, que nós possamos ser porta-voz do Senhor. Então vamos ler Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 6 e 7. Romanos 8, versículos 6 e 7. Diz assim:
A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então aqui nós já temos, né, uma natureza pecaminosa, que é a nossa carne. Então nós temos que reconhecer, né? Conhecer a localização do verdadeiro campo de batalha, onde nós vamos enfrentar este inimigo, é um procedimento imprescindível. Apenas conhecendo o local da luta é que seremos capazes de agir com plena autoridade por meio do sangue de Jesus Cristo e de derrotar o inimigo onde ele ataca. E aonde que ele ataca? A nossa mente, né? Faz nos lembrar da passagem de Moisés, né? Que quando vinham os pensamentos, ele chotava, que são os pássaros, né? Pássaro que vinha pousar na cabeça. Isso são os pensamentos. Então existe apenas um lugar em que Satanás ataca as pessoas, sejam cristãos ou aqueles que ainda, né, não aceitaram a Jesus. Então esse local é a mente. E os resultados que se manifestam em outras áreas também, mas a mente é o verdadeiro campo de batalha, onde o primeiro ataque ocorre. Então, né, os nossos pensamentos, quando vem o pensamento, se você não chotar ele desce para o coração. Aí começa a guerrear, né, os nossos membros, onde está, né, ali todos os nossos desejos, começa a guerrear, desceu para o coração, a ação. Então, o primeiro lugar é a mente, e a gente já tem que tirar da mente, não pode deixar descer para o coração. Desceu para o coração, a gente já age, né? E quando Deus criou Adão, deu-lhe o domínio e a autoridade sobre tudo na terra. Apenas alguém com total domínio e autoridade sobre a própria mente poderia governar a criação de Deus. E Satanás sabia disso, né? Ele sabia que a única maneira de obter acesso ao ser humano e, portanto, de levá-lo passo a passo até a morte era pelo caminho da mente. E foi exatamente assim que ele abordou Eva no jardim do Éden, né? E Satanás perguntou algo que a levou a pensar como ele desejava. Não tem aquelas pessoas que fazem uma pergunta ou uma insinuação, mas ele está querendo colher, é o jogar verde para colher maduro. Tem pessoas que entram no assunto só para te enlaçar, né? Para fazer você cair no laço e falar aquilo, né, que ele quer ouvir. Então, em seguida, ele atacou a imaginação dela, que é a própria função da mente, fazendo a cogitar ideias, né, de tornar-se como Deus. Então, Satanás facilmente estimulou o quê? A visão mental. Ela começou a visualizar na sua mente. E ela percebeu que a árvore da qual Deus impedira de comer era agradável ao paladar. Então o inimigo, ele vai aguçando, né, na nossa mente, a nós temos uma visão deturpada, porque ele mesmo faz essa reversão, né? Ele começa a deturpar as coisas. E é nessa hora que nós temos que estar vigilante, né? É como se fosse um encantamento. Ele encanta, né? A serpente, quando ela olha, né, na face do ser humano, ela olha no olho do ser humano, ela entorpece, ela encanta, né? E em Provérbios fala algo sobre isso, sobre o encantamento da serpente. Então é isso que Satanás faz, ele coloca na mente e te ajuda a visualizar, ter uma visão daquilo que você tem que fazer, daquilo que você vai ser. Se você fizer isso, vai acontecer assim. Se você fizer aquilo, você vai ser reconhecido. Se você... Entendeu? Ele começa a mexer com a nossa mente. Então, Adão e Eva nunca foram forçados a submeter a sua mente ao inimigo. Nunca foram forçados.
não era algo sobre o qual eles não tinham controle, porque tinha, né? Ao contrário, os dois tinham total liberdade para exercer a sua vontade, porque o Senhor deu livre-arbítrio, né? Utilizando a mente, ele podia escolher usar essa vontade para desobedecer diretamente a Deus ou fazer aquilo que ele instruíra. Então, Adão e Eva escolheram rebelar-se e isso resultou em separação de Deus. Então, a rebelião nos separa de Deus. E de imediato, e a rebelião é do diabo, né, gente? A rebelião é do diabo. E de imediato, a mente deles, antes ocupada por pensamentos, direcionamento em comunhão com Deus, foi inundada por conceitos inspirados pelo inimigo. Então, o Senhor fala o quê? Buscai o reino de Deus, demais coisas vos será acrescentada. Mas o inimigo, ele não quer que você busque o reino de Deus. Ele não quer que você se aproxime de Deus. Ele não quer que você tenha intimidade com Deus. Então, onde ele ataca? A mente. De imediato, né? Então, Adão agora já não poderia mais exercer governo. De imediato, a mente deles, que antes foram ocupados por pensamentos, né, de comunhão com Deus, agora foi quebrado. Já não tinha mais aquela mesma comunhão, já nem ouvia mais a voz de Deus, né? Adão já não poderia mais exercer governo nem domínio sobre a terra com a mesma eficiência quando a sua mente estava em comunhão com Deus, né? Aquela autoridade, aquele poder, né? Já não existia mais. Então, quer dizer, foi quebrada essa comunhão. Oh, louvado seja o nome do Senhor, Deus de misericórdia. E nós, como futuros reis e sacerdotes do Senhor, só poderemos governar o reino de Deus se recuperarmos o domínio total de nossa mente e a colocarmos sobre o controle do sangue de Cristo. Então, depois de reconhecer que o verdadeiro campo de batalha é a nossa mente, o nosso combate deve ter como objetivo retornar a total autoridade sobre o inimigo e colocar nossa mente sob o controle do Espírito Santo. E devemos arrancar, derrubar, destruir as fortalezas do inimigo em nossa mente, resistindo a ele no poder de Cristo. E só assim ele será totalmente renovado. Só assim a nossa mente vai ser renovada, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós tomamos o domínio da mente, conseguimos controlar a nossa mente, né? Aí sim, nós vamos ter uma mente totalmente renovada por Cristo Jesus. Vamos ler aqui em Éfesos 4, 17 ao 23. Éfesos 4, 17 ao 23. É a outra parte, né? Fala sobre os procedimentos dos filhos da luz. Assim eu lhe digo no Senhor, insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, está nos instruindo, né, a andarmos na luz. O capítulo fala dos procedimentos, né, dos filhos da luz, como andar na luz, como na luz o Senhor está. Não permitir que a nossa mente seja bloqueada. Essa noite eu tive um sonho muito engraçado, falando de mente bloqueada. Nós sabemos que tem uma doença aí, que é o mal de Alzheimer, que faz a pessoa ter esquecimento, né? Não estou dizendo que mas é um exemplo. A nossa mente fica bloqueada, você fica esquecida, você esquece das coisas.
E eu tive um sonho que eu ia visitar uma tia e ali, a frente da casa dela estava cheia de nóia, garotos armados, né, que mexem com drogas e tudo. Mas quando eu passava, né, essa autoridade de comunhão que o Senhor nos concede faz abrir portas. E eu passava e eles abriam ala e falavam, lá vem a delegada, lá vem a general, né? E eu falava, isso mesmo, dá licença que eu estou passando. E ele saiu, né? Autoridade que Deus dava para passar, né, no meio dos seus inimigos, e eles têm que fugir por 7 caminhos. E ali eu chegava na casa da minha tia, e a minha tia não me reconhecia, ela estava totalmente esquecida, ela não reconhecia mais ninguém. E aquilo ali eu caí em pranto, a minha alma chorava, eu chorava de soluçar. E fiquei muito tempo chorando, fui embora chorando, porque eu vi a minha tia naquele estado, que ela estava com esquecimento. Havia um bloqueio na mente dela, o campo de batalha, né, da mente estava tomada e ela não se lembrava mais de ninguém. Então precisa, né, que o Senhor venha intervir para que venha desbloquear essa mente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então Deus, ele nos transmitiu as ordens de marchar. Eu estava ali marchando, eu estava ali indo de encontro, né, como soldado, como delegado, eu sei lá como que eles estavam me olhando. Eu sei que Deus deu autoridade para passar no meio dos meus inimigos. Então devemos seguir para o campo de batalha de nossa mente e recuperar todo o poder mental que Satanás roubou de nós. Temos de apropriar-nos de toda a vida que Cristo derramou abertamente em nosso coração e vencer os poderes das trevas em nosso pensamento, alcançando a mente restaurada de Cristo pelo poder do sangue de Jesus em nós. Então nós já temos sobre nós uma vantagem, né, que é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é que nos redime de todo o pecado. É o sangue de Jesus que tem todo o poder. Quando nascemos de novo, Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar a si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então Jesus, ele pagou um grande resgate para que sejamos totalmente livres, totalmente restaurados e totalmente redimidos. E como filhos de Deus, nascidos de novo, temos essa capacidade de receber ou de rejeitar os pensamentos que chegam à nossa mente. E isso significa que estamos em vantagem sobre os pensamentos que tentam invadir a nossa mente e escravizar-nos, porque é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer escravizar o homem para ser o seu servo, né? Porque ele quer ser adorado. Ele quer alguém para mandar, ele quer alguém que venha servir a ele. Então ele faz o homem de escravo. E a vitória já foi conquistada por Jesus Cristo. Agora, tudo que precisamos fazer é avançar em nome dele e apossarmos da vitória. E para avançar, né, em direção ao inimigo, nós temos que entrar no campo dele, né? Para avançar, nós temos que entrar. Foi assim que Davi fez com Golias, o gigante. Ele teve que entrar no campo, avançar e ir em direção a ele, porque você tem que estar de frente a frente, cara a cara com o inimigo, com a situação, e você, pelo sangue de Jesus, você expulsar aquele mal com toda a autoridade. Não vai ser de longe, né? Não vai ser com medo, mas com fé, coragem e ousadia, e tem que ser de frente, né? Porque quem vai pelas costas é o covarde. O covarde que atinge você pelas costas. Mas o corajoso, ele vai cara a cara, né? Nós temos que estar cara a cara com o inimigo. Olhar olho a olho, porque o inimigo, ele não gosta de olhar nos nossos olhos, né? Eita glória! Lembre-se dos israelitas. Embora Deus já tivesse reservado a terra prometida para o seu povo, eles não podiam simplesmente entrar, descansar e regozijar-se.
Durante 40 anos, Deus treinou o seu povo para a guerra e capacitou-os para a batalha que teriam de enfrentar. Entretanto, os israelitas ainda tinham de aprender por experiência própria que existe uma grande diferença entre ter a posse legal da terra e possuí-la. Você ter posse nas tuas mãos é uma coisa, você possuir é outra. Porque tem muita gente que tem as armas na mão, mas não sabe usar. Tem muita gente que já tem, o poder nas mãos e não sabe usar, não tomou posse ainda desse poder, não tomou posse ainda dessas armas. Então, há uma grande diferença em você ter, e você possuir. Depois que eles finalmente cruzaram o Jordão para entrar em Canaã, tiveram ainda muito mais trabalho, porque encontraram a terra infestada de inimigos. E o mesmo acontece com a nossa mente. Jesus Cristo já pagou o preço para redimi-la, mas quando nascemos de novo, ela já estava infestada com certos padrões de pensamento, hábitos, atitudes, ideias mundanas, tudo implantado muitos anos antes do inimigo. Então ele chegou ali, ele já encontrou tudo bagunçado. A palavra de Deus diz que quando nós estamos no mundo, nós carregamos um demônio. Quando você aceita Jesus, aquele demônio sai, o Espírito Santo entra. Mas quando você se desvia, o Espírito Santo sai, aquele que saiu volta, trazendo ainda mais 7. Então, o estágio do homem se torna pior do que o primeiro. Então, o inimigo chegou ali e já encontrou tudo bagunçado. E em nossa caminhada com o Senhor, cada fortaleza em nossa mente representa uma parte de nossa vida com Ele que ainda não adentramos, ou da qual ainda não tomamos posse. Os inimigos instalados nessa fortaleza precisam ser destruídos. Não seremos consagrados a Deus o suficiente para realizar sua obra enquanto não eliminarmos todos os vestígios do inimigo. Enquanto houver fortaleza de medo, atitudes negativas, preocupações, ansiedades ou confusão na terra de nossa mente, estaremos a serviço dela. Somos escravos daqueles a quem servimos. Então, quem que nós estamos servindo? A Deus ou o homem? Ao espírito ou à carne? Aquele que você serve mais você é escravo. Então, enquanto as fortalezas de nossa natureza antiga, que são hostis para Deus, não forem destruídas, o Espírito Santo sofrerá restrição no trabalho de restaurar a nossa mente e devolvê-la ao controle de Cristo. O Senhor jamais irá forçar a abrir mão de uma de uma área da sua mente que você não esteja disposto a entregar. Ele nunca irá violar o seu livre-arbítrio. Isso significa que você terá que tomar muitas decisões em sua caminhada para a restauração total da sua mente. Então o Senhor, ele não vai obrigar nada. Ele não vai obrigar nada, ele vai deixar você tomar a atitude. Os pensamentos vão vir, mas quem vai tomar a atitude de expulsar esse pensamento vai ser você, vai ser nós. Nós que temos que tomar uma decisão de saber discernir o certo do errado, Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, vamos ler Mateus, capítulo 6, 25 ao 34. Mateus 6, 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?
Observe as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã já não é lançada ao fogo, não vestirá mais vocês, homens de pequena fé? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, olha o que o Senhor está falando, né? Sobre as nossas preocupações deste mundo, né? Então, muitas vezes, essas preocupações que invadem as nossas mentes é um campo de batalha do inimigo, que ele vai trabalhar em cima disso. Deixar a sua mente turbada, porque você não tem isso, você tem que conquistar aquilo, né? O que ele fez com Jesus, né? Mostrou todo o reino e falou: se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, eu darei tudo isso. Então, essas preocupações das coisas da vida, muitas vezes, é uma arma poderosa nas mãos do inimigo para fazer o quê? Que você venha se prostrar diante dele. Para que você não venha confiar em Deus, porque Deus é o Deus da provisão, né? O Senhor mesmo falou para não nos preocupar. Então, um dos ataques mais ferrenhos do inimigo é contra a nossa mente pelo caminho da preocupação. Porque se situações reais e imaginárias golpeiam os nossos pensamentos continuamente, enquanto a pressão e o estresse nos sobrevêm de todos os lados, tentando desencorajar-nos e derrotar-nos. No texto em estudo, Jesus ordena que abandonemos as preocupações. Ele insiste em que nos lembremos de que o Pai é fiel em suprir todas as nossas necessidades. Jesus garante que Deus sabe de que precisamos, antes mesmo que lhe peçamos. Portanto, não há motivo para preocupação. Jesus explica também que existe um propósito mais elevado, o qual devemos buscar em vez de apenas desejar ver as nossas necessidades satisfeitas. Assim atrairemos bênçãos sobre a nossa vida e veremos soluções para os problemas. Isso se dá pela intervenção sobrenatural de Deus a nosso favor. Se agirmos assim, Jesus disse, as nossas necessidades se tornam cuidados de Deus. E todas essas coisas, aquilo que precisamos, nos serão acrescentadas. Então, todas essas coisas se tornam cuidados de Deus. É Deus que cuida de nós, né? É Deus que acrescenta a cada dia aquilo que nós estamos necessitados. Ele não dá o muito para que não venha esbanjar e nem o pouco para que não venha faltar. Então, o cuidado de Deus está sobre nós. E quando desejamos que por intermédio de Cristo a justiça de Deus reflita em nossas palavras e atitudes, quando nos dedicamos a fazer a vontade do Senhor em vez da nossa. Quando a nossa vontade é cumprir o plano divino em vez de satisfazer os nossos desejos. Quando o nosso principal objetivo é buscar o reino de Deus. Então as preocupações deixam de prender-nos e controlar-nos. Assim o Senhor ele tem liberdade para agir e suprir todas as nossas necessidades. E enquanto tentamos resistir à preocupação no campo de batalha de nossa mente, o inimigo trabalha para nos fazer retornar ao antigo hábito de olhar para a circunstância. Por isso, temos de tomar uma decisão. É preciso determinar se iremos resistir no poder de Deus e em nome de Jesus, deixando que o Espírito Santo permeie os nossos pensamentos, ou iremos recusar a guerrear o Espírito, permitindo que a preocupação ocupe a nossa mente para sempre. Deus nos dá a liberdade de escolher. E Ele também nos dá poder para resistir. Jesus ele já supriu toda a nossa necessidade na cruz do Calvário. Cabe a nós agora deixar o Espírito Santo livre para retirar as nossas preocupações e substituí-la com a presença de Deus e a plenitude da vontade do seu reino.
Então, quando nós oramos o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas será que nós estamos deixando Deus fazer realmente a sua vontade? Ou nós estamos orando apenas de lábios, né? Será que nós estamos compreendendo a verdadeira oração de que é entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus? Que o Espírito Santo de Deus venha dominar a nossa mente. Que o Espírito Santo de Deus venha guiar os nossos pensamentos, para que não venhamos ser escravos do diabo, escravos dos nossos pensamentos, né? Que o Senhor vença essa batalha, porque essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Então chame agora o Espírito Santo para a sua vida. Convida o Espírito Santo para habitar agora na sua vida. Pede a Ele para tomar o domínio, o controle, né? Que Ele venha tomar conta da sua vinha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a Tua palavra diz que quando o Senhor Jesus se acendeu os céus, o Senhor prometeu enviar o Espírito Santo. E neste momento, ó Pai, se as preocupações da vida têm afastado-nos de Ti, neste momento de oração, Senhor, nós abrimos, Senhor, esta brecha, nós abrimos agora através da oração esse chamado, que é para que o Senhor venha habitar na nossa vida, habitar na nossa mente, no nosso coração e fazer morada. Que esta vinha seja guardada pelo Senhor. Senhor, que o campo de batalha, Senhor, venha ter um general de guerra guerreando pelas nossas vidas. Que todo pensamento mau, toda seta do inimigo caia por terra. Que haja em nós pensamentos bons, puros, pensamentos que vão trazer, Senhor, grandeza para o teu reino, Senhor. Meu Deus, nós convidamos, Espírito Santo, toma posse da nossa mente. Dá-nos uma mente de Cristo renovada, fortalecida, que o Senhor repreenda toda a escravidão na nossa mente, a qual o inimigo quer colocar. Em nome de Jesus, e traga à existência aquilo que não existe, e que nossas necessidades sejam supridas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tomamos posse da nossa vitória. Toma posse da sua vitória. E esteja convidando o Espírito Santo para habitar na sua mente, porque ele mostra, antes das coisas acontecer, qual é os ataques do nosso inimigo. Fica na paz do Senhor Jesus, amém?